Tradicionalmente, dentro das áreas que abrangem aspectos sociais, políticos, históricos, estéticos e principalmente sexuais, a figura feminina foi designada historicamente a ocupar um posto de inferioridade ao que dizem ser o primeiro sexo, o homem. Segundo Pitágoras, existe supostamente um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Sendo assim, a figura da mulher carrega um significado negativo que foi construído durante séculos e séculos no processo de desenvolvimento das esferas sociais. Mas afinal, a mulher é realmente um anjo mau? Primeiramente, queremos muito agradecer ao comprometimento que ocorreu quando lançamos a nossa primeira temporada. Foi muito legal e super gratificante. As interações em nossa rede social, que a cada play que vocês dão é como se recebêssemos um abraço. Deixa o nosso coração mais quentinho. Isso realmente faz valer o trabalho. Nessa segunda temporada, pensamos em inúmeros temas possíveis de serem abordados. Inclusive, se você tem interesse em algum assunto específico para as próximas temporadas, comentários e sugestões, você pode mandar no nosso e-mail, o endometriocast@gmail.com. Nós esperamos a participação de vocês, mas com carinho, viu? Após vários debates, nós levantamos que um podcast uterino, em sua segunda temporada, ele poderia trazer uma temática de cunho feminil, que envolve um misto de tabu e curiosidade. E esse assunto é... sexualidade feminina. Falar sobre sexualidade feminina pode ser polêmico, já que é um tema que envolve um emaranho de tabus que foram impregnados ao longo dos tempos, e muitas pessoas carregam receio ou até mesmo vergonha de discutir questões que envolvem o sexo, independente do gênero, pois cá entre nós, isso envolve questões contraditórias, o conhecimento, o pudor que carrega raízes históricas e o prazer em efetuá-lo. E assim caminhamos entre o desejo e a moralidade. As informações que nós estamos trazendo para vocês, assim como na temporada anterior, são frutos de longas leituras de materiais científicos e estudos focados nesse tema. Além disso, traremos também novas formas e possibilidades de compreender e, arrisco até dizer, por que não, aceitar e conhecer melhor o feminino e o íntimo dentro de panoramas sociais e psicológicos. E antes de abordar a sexualidade feminina propriamente dita, quero explicar o termo marginalização. Pelo conceito de marginalização que temos, quando algo ou alguém é posto à margem da sociedade, este mesmo passa a perder seus direitos. E é exatamente o que acontece com as mulheres, e não só atualmente, mas ao longo da história. Pois bem, durante séculos, a sexualidade feminina foi marginalizada. E por questões culturais, o sexo até algum tempo era visto como algo ligado quase que apenas à reprodução. O que rolava fora disso era considerado totalmente indecoroso. O prazer sexual era moralmente reprimido, considerado pecaminoso e condenável aos olhos públicos. Atualmente, o sexo é assunto popular, chegando até a ser cotidiano dentro do convívio social. Aquele ideal de reprodução deu lugar ao prazer propriamente dito, e as pessoas podem escolher com quem querem vivenciar sua sexualidade de uma forma um pouco mais natural e livre. Entretanto, a marginalização da sexualidade, ela tem raízes firmadas na história, principalmente quando estamos falando da feminina. Nós somos educadas por mulheres numa sociedade onde a virilidade e o prestígio do macho estão longe de serem apagadas. Aprendemos a agirmos como filhas e mães, sem passar pelo estágio de sermos apenas mulher. E voltando nossos olhares para a perspectiva da figura da mulher desde os seus primeiros passos, pode-se dizer que muitas, desde que nascem, são educadas para dentro. Nós somos criadas de forma velada para servirmos,
sermos obedientes e submissas, casarmos, respeitarmos nossos parceiros, de preferência sem muitos questionamentos, abraçarmos a maternidade, sermos donas de casa e nos sujeitarmos a trabalhos exaustivos, sem folga e muitas vezes sem reconhecimento. Quando criança, nós devemos ter bons modos e controle sobre nossas vontades. Na adolescência, geralmente não somos preparadas para a vida externa, muito menos a futura vida sexual, mas sim para negarmos o prazer, cheio de culpa, censura e até medo. Claro que isso está mudando e já passou da hora de mudar realmente, mas nessa fase, as questões sobre sexo geram constrangimento e são respondidas muitas vezes de maneira incompleta ou são ignoradas. Se nós desejamos algo a mais, nos vem inconsciente ou até mesmo conscientemente a ideia de que não é certo. E muitas vezes seguimos pensando dessa forma até a adultidade. Se pararmos para observar o funcionamento social por um tempinho, com um olhar crítico, nós podemos perceber uma idealização gerada por predominância patriarcal. Essa mesma muitas vezes questiona as capacidades intelectuais e físicas da mulher como ser humano e tenta sutilmente inutilizar nossos direitos como cidadãs e parte igualitária da esfera social e mundial. Em resumo, colocar em lugar de inferioridade pelo simples fato de sermos mulheres. Isso ocorre pois existe o intuito de se manterem no posto hipotético de superioridade e comando. Dentro da perspectiva de estudos do materialismo histórico, a condição feminina pode ser vista como o resultado de uma série de relações sociais que basicamente visam o poder. Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância. Assim disse Simone de Beauvoir, escritora, filósofa existencialista e feminista francesa. Quando nos referimos à liberdade ou à falta dela, neste caso mais específico, a gente fala de milhares de restrições ou censuras, tanto em comportamento quanto em situações cotidianas. Para se ter uma ideia, décadas atrás, alguns estudos dentro da medicina social afirmavam como características da mulher, por razões biológicas, a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas, sentimentais e emocionais sobre as mentais e intelectuais. Uma postura subordinada e submissa quanto à sexualidade e uma vocação quase que obrigatória à maternidade. Em contrapartida, a figura masculina mostrava-se totalmente o oposto. Exibia força física provinda de sua estrutura biológica, uma natureza por si só autoritária, racional, empreendedora e, portanto, dentro de si, uma sexualidade desregrada e sem freios. Percebam, as normas da sociedade foram criadas em cima de ideais patriarcais, onde o papel da mulher nada mais é do que de esposa e mãe. E assim fomos diminuídas em nossas muitas capacidades. E não estamos questionando os homens da atualidade em nossa explanação. Estamos relatando fatos históricos e sociais, até mesmo porque isso está mudando atualmente, mas em passos lentos. Para se ter uma ideia, a histeria, por exemplo, em seus primórdios, faz referência a uma hipotética condição neurótica e psicopatológica predominante essencialmente nas mulheres. Dizia que se referia a uma suposta condição médica peculiar às mulheres, causada por perturbações no útero. Isso, obviamente, cai por terra hoje. E é importante também falarmos que uma das maiores formas de repressão referente ao feminino é impedir, de forma mental, a liberdade no âmbito da sexualidade. Isso foi feito e ainda é de forma velada, alienando mulheres por inúmeros meios, pregando que exercitar a sexualidade antes do matrimônio é supostamente algo proibido e sujo, e posteriormente, quando já casadas, a sexualidade só pode ser usufruída no intuito de agradar seu respectivo parceiro, sendo ele obrigatoriamente seu esposo, em alguns casos para fins reprodutivos somente.
Mulheres que fugiam do padrão comportamental cabível dentro do âmbito sexual eram subjugadas. E arrisco dizer que, em alguns lugares, ainda são. Dessa forma, essas figuras femininas que desrespeitavam essas idealizações falocêntricas, principalmente as de cunho sexual, eram marginalizadas. O corpo feminino foi associado ao mal, tanto religiosamente quanto para o universo científico. Só tinha sentido positivo quando havia ligação com castidade e santidade. Assim, a sexualidade feminina passou a ser vista como inferior, sem valor e até mesmo condenável. E aqui conseguimos ver esse sentido do feminino ser um anjo mau. Quanta hipocrisia, não? E hoje, aqui, agora, século XXI, essas crenças ainda existem. A falta de informação sobre o próprio corpo e o seu funcionamento ainda é atual para muitas mulheres. Devemos lembrar que a sexualidade vai além da satisfação física do desejo e da sensação de prazer alcançada. E também não deve ser considerada como meio exclusivo de um casal obter felicidade. A intimidade e o vínculo devem ser fortalecidas pelo carinho, amor, respeito e diálogo entre o casal. Mas por qual motivo estamos falando tudo isso? Simples. Para entender melhor a situação atual da sexualidade feminina, é super importante e relevante compreendermos processos históricos e sociais. Compreendermos como as coisas se constituíram para serem como são hoje. Pensando nessas mulheres e na distribuição de conhecimento gratuito referente à saúde e sexualidade feminina, nós, Andréia Feldhaus e Gabriela Pessoa, acadêmicas de psicologia do Centro Universitário Uniamérica, em Foz do Iguaçu, estado do Paraná, idealizamos este projeto. Essa segunda temporada, voltada à conscientização de doenças, liberdade de expressão, de desejo e sentimento, além de formas de empoderamento feminino. Se você se interessou em caminhar nessa nova jornada com a gente, nos siga no Spotify, Deezer ou a plataforma que você utiliza. E também nos siga na nossa página no Instagram, o @endometriocast. Assim nós ficamos juntinhos e aprendemos de forma conjunta sobre sexualidade e como se libertar de velhos conceitos. E sentir-se mais à vontade com a própria sexualidade, com o corpo e principalmente com nossas vontades. No próximo episódio, nós traremos a temática Sexualidade Feminina. Por que tantos tabus? Se interessou, né? Puxe uma cadeira, senta aqui com a gente. Essa nova temporada promete algumas polêmicas, risadas e muito conhecimento. Agradecemos a sua companhia e até o próximo Endometriocast!